Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar essa palavra lendo na Bíblia, em Mateus 23. Quero que vocês leiam comigo, quero falar que os pastores são os fariseus de 2000 anos atrás. Salomão disse que não há nada novo debaixo do céu. Então o comportamento dos pastores não é nada novo. Já aconteceu antes com os fariseus. Também não poderia deixar de incluir os padres e outros sacerdotes de religiões, né, que eram os fariseus antigamente. Então, hoje é uma boa representação. Se existe um universo paralelo, em um universo os fariseus estão lá com os escribas ensinando o povo, no outro universo paralelo estão os pastores com os teólogos ensinando o povo. É a mesma coisa. Dá na mesma roupagem, é como dizemos no Ceará, a carapuça senta na mesma cabeça. Então eu diria, se houver a reencarnação, e reencarnasse em coletividade, então os pastores de hoje seriam a reencarnação dos fariseus. Mateus capítulo 23, eu não estou usando óculos, já usei antes, tenho tido um pouquinho de dificuldade de ler, letrinha pequenininha, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você pode ler no seu celular a Bíblia, né? Quem tiver Bíblia, abre em Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Primeiro, Jesus falava à multidão sobre os líderes deles. Então, Jesus era fofoqueiro, porque aqui quando a gente fala sobre assuntos assim, aparece algum hater e diz que é canal de fofoca. Eu não estou falando de hater secular, eu estou falando de hater crente. Dizendo, no verso 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eu diria hoje que na cadeira de Levi estão assentados os pastores e teólogos. Eles tinham se apossado da lei de Moisés, e o Criador havia reprovado a lei de Moisés. Moisés desobedeceu a Deus quando disse que falasse a rocha de Meribá, mas ele bateu com a vara a rocha. E Deus disse que o Josué, o Calebe e os outros poderiam entrar na terra, mas Moisés não poderia porque tinha desobedecido. Mas a desobediência dele foi representada na pedra. Na verdade, os 10 mandamentos foram transgredidos pela lei de Moisés. Nos mandamentos dizia, não matarás. A lei de Moisés dizia, se o menino tiver preguiça, não quiser ajudar o pai, leve para os anciãos, mostre ao povo e apedreje. Se a mulher cair em adultério, apedreje, mate. Então já estava contradizendo. É tanto que Jesus não pôde atender. Mas os escribas e fariseus adotaram a lei de Moisés, assim como os pastores brasileiros adotaram o levirato sem serem levitas, sem terem sido separados para cuidar de um tabernáculo de pele de animais e para com eles ter pobre, órfão, viúva, estrangeiro, né, mendigo com eles. Eles não têm, né, mas eles se apossaram da cadeira de Levi para reivindicar dízimo, coisa que nem Jesus fez. O verso 3 diz assim, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam. Exatamente. Os pastores dizem aos irmãos que se uns ofenderem uns aos outros, peçam perdão, né? Porque Jesus ensinou perdão. Mas eles, quando se ofendem com os colegas, não perdoam. Aguardam o momento do colega cair. Eu conheço, porque eu estive sendo líder de mais de 20 anos. Durante uns 8 anos eu fui o mais novo na Assembleia de Deus do Ceará. Eles não perdoam, eles são vingativos, mas ensinam o perdão. O que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. No verso 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Esses fardos aqui, eles dizem que o homem, em algumas igrejas, não pode vestir um short, tem de ficar de calça comprida. No início mais de igrejas como Deus e Amor, eles diziam que dormisse de calça comprida com o zíper aberto, alguma coisa do tipo, que era pecado tirar a roupa, né? O casal, a mulher também vestida com a roupa e abrisse alguma coisa na roupa. Que absurdo, né?
É como se fanatismo fosse o caminho para o céu. O caminho para o céu é Jesus. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, é Jesus. Não é nada de fanatismo, de mantras, de rituais. Mas, aí os líderes colocam, ó, você tem de se comportar assim, você tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, você tem de vir para a igreja no culto de ensino, você tem de vir para a lição bíblica, você tem de tomar a Santa Ceia representativa do pãozinho e vinho aqui, esquecendo do que o Messias diz, quem comer do pão que eu der nunca mais terá fome, nunca mais estarei convosco numa ceia física, só naquela nova no reino dos céus, mas eles dizem que Jesus está ali. E enfim, põe peso nos ombros das pessoas, para as pessoas cumprirem um monte de ritos religiosos e estarem sempre frequentando o templo. Isso é um fardo no ombro. A pessoa trabalha, final de semana, que quiser se divertir no cinema em algum lugar, ainda tende, a mente ocupada no trabalho ainda tende a se ocupar lá na igreja, né? E principalmente aqueles que atendem escala, auxiliares de trabalho, né? Tem um fardo nos ombros. No verso 5 diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Aqui no Ceará eu falei que uns pastores conversando lá no alojamento dos pastores, eu estava lá e disse: se você não aparece, você não é visto. Aqui você precisa aparecer, mas lá no trabalho, quando você assumir um campo, construa. Se você não vai construir com dinheiro do bolso, você pede uma carta à convenção, você vai pedir ajuda para construir e você vai fazer a campanha para a igreja construir. Eles vão tirar do bolso e você vai construir, mas você vai ficar com a fama. Você constrói um templo, uma casa pastoral, eles abrem as mãos e então da comissão, ou daquilo que entra, você vai separar um bom dinheiro e você vai ficar sendo visto. Quando tiver uma cidade grande, você vai para lá. Tudo que eles fazem é para ser visto. Eu lembro que eles disseram, olha, Nova Floresta é um distrito de Jaguaribe. E o Isaías foi dirigir Nova Floresta. Ele fez um senhor templo e uma grande casa pastoral. Agora está sendo cotado para grandes cidades. Aí ele disse, ele estava nesse distrito que ele fez esse grande trabalho, agora está onde? Em Quixadá. Então, quem quiser ser visto pelos líderes, faça isso. Construa um grande templo, convide a diretoria, a convenção para lá, para uma festa, ponha carne assada nos pratos deles, dê aquela festa e pronto, você vai fazer parte do conselho regional, você vai ser visto. Então assim, geralmente eu aprendi na pele, porque eu não fiz isso, né? No primeiro campo que eu fui em Marruás, distrito de Itauá, eu estava lá, e aí recebi o convite de Joel Amâncio de Souza de Limeira para pastorear uma cidade chamada Olímpia, lá em São Paulo. Uma cidade, uma igreja rica, e eu não aceitei, porque eu estava no propósito de servir ao Pai, de servir a pessoas, e não era troca de igreja para ter dinheiro. Mas não estou falando, não quero falar de mim, quero falar sobre o que eles fazem para ser vistos, né? Pois bem, eu queria entender esse versículozinho aqui, está tão obscuro para mim, deixa eu ver. Pronto, aí diz assim, para ser visto dos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Aqui, por exemplo, os pastores eles usam terno. Tem uns que estão usando uma manta bem grande de maçons, né? Um terno, um blazer grande. E já tem outros hoje que estão alargando mais. Tem um papa evangélico hoje, com a roupa de papa, uma indumentária, uma estola bem grande, dançando, girando. Tem uns que vestem roupa, parecem médicos, né? E, enfim, fazem tudo isso para ser visto, para parecer que são bispos, que são homens de Deus com roupas de sacerdote. Eu vi agora, há muitos anos, né, o Edir Macedo vestindo roupa, se fazendo como judeu, né, para parecer santo aos homens. No verso 6. E amam os primeiros lugares nas sinagogas, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações da praça, e os serem chamados pelos homens de rabi. Então, hoje não, já há muito tempo, ser chamado de reverendo, ser chamado de mestre, ser chamado de doutor, são formas que os pastores gostam de serem chamados. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mas não,
Entre eles querem ser chamados de mestres mesmo. Eles querem, inclusive, eles exibem, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado em teologia, sou doutor em divindade, eu sou isso, sou aquilo. Eu penso que um líder só deveria reivindicar do seu direito, do seu doutorado, quando fosse confrontado por alguém que dissesse que ele não tem conhecimento. Mas Jesus chamou, foi pescadores analfabetos, né? Mas esse aqui é o estilo dos fariseus, né? Eu digo que isso é muito plausível. Esse é o verso 8. Vós todos sois irmãos, mas eles têm mestre, não são irmãos. E o verso 9 diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Não, aqui na terra eles dizem que o pastor é o padroeiro, que o pastor é o pai, que o pastor é o mestre, que o pastor é o intercessor, é o mediador, que o pastor é o sacerdote, é o profeta, que é o ungido de Deus, que é o santo escolhido, que é o vaso de Deus, que ninguém toca, que é o anjo, que a palavra anjo aí quer dizer mensageiro, mas quer dizer que é anjo como se fosse uma encarnação de uma divindade na terra, sim. Isso, os pastores hoje eles são mais afoitos do que os fariseus da época. Os fariseus queriam representar os sacerdotes do tabernáculo, e os pastores aqui querem representar o próprio Cristo, tomam o lugar da noiva mesmo. O verso 10, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Isso é o verso 11. Eu falei disso em algumas igrejas, como a igreja no bairro de Água Fria, em Cubatão, São Paulo, lá na igreja do pastor Ferreira, que os irmãos levam água, entregam ao pastor, entrega ao pregador, e os irmãos dão ofertas e servem a eles são como reis. Na verdade, para representar um pastor mesmo, era preciso que esse líder servisse os irmãos, né? É como se assim, na casa dos judeus tivesse ali o líder, deixa eu lavar os pés de vocês. Porque o líder não é para estar na frente reinando, o líder é para estar no meio, dando exemplo e servindo as pessoas, né? Eu estou aqui servindo somente. Eu sou líder, eu sempre fui líder. Na minha família eu fui o pai na fé, de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu cheguei a levar eles para morar comigo tinha um latifundiário chamado Eduardo, na cidade chamada Catarina, onde eu fiquei mais tempo. Eu estive em algumas cidades. Mas lá em Catarina, ele tinha 2 casas e tinha uma plantação de mangueira e de cana-de-açúcar, e disse assim: o senhor teria algumas pessoas de confiança para cuidar dessas minhas casas? Aí eu falei: olha, aqui é a região Inhamuns, né, que é próximo de Itauá, é um distante de... Agora, lá na região Jaguaribe, eu tenho 2 pessoas de confiança. Eu confio em todos os irmãos aqui, uns 300 irmãos. Mas lá eu convivi com meu irmão Nequim e o meu pai, o Bebel, né? E eu sei que eles dão conta de trabalhar, de cuidar, né? Então aí convidei e eles chegaram a morar comigo, né? Pois bem, mas aí... eu digo assim, religiosamente eu sou líder, mas eu não estou aqui recebendo dízimo, recebendo oferta, nem pedindo dinheiro a ninguém, nem estou aqui para manipular ninguém, para vender, eu não estou vendendo nada no canal. Eu estou aqui apenas para servir a vocês. Isso aqui, a Bíblia, eu já li ela quase 10 vezes toda. Isso eu era quando eu era mais novo convertido. Cursei seminário também, comprei muito livro, pesquisei muito, ouvi muita mensagem de pessoas estudiosas. Paguei seminário, né? Mas estou oferecendo de graça aqui, né? Porque um líder, ele oferece alguma coisa para as pessoas, né? O que eu não ofereço, não tenho oferecido aqui, é dinheiro que eu não tenho tido, eu tenho contas atrasadas. Mas quando eu pude, eu fui líder de igreja, pregador, eu também oferecia um dinheirinho para as pessoas que precisavam, né? E aconselho a vocês, não estou tocando trombeta que eu sou bonzinho, não, seja bonzinho você, faça o seguinte, sei que bom é Deus, bom é Deus. Você que puder, ajude os carentes. Cuide do mendigo, cuide do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do indigente. Cuide, porque viúva não são todas aposentadas pelo INSS. Mas vamos lá, o maior que serve. Deixa eu ver. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Verso 12. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deixa eu repetir, deixa eu ver se eu falei certo. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que mesmo se humilhar será exaltado. Então, alguém pensa, às vezes, que eu não tenho visão aqui. Pensa que eu estou iniciando o ministério agora, que eu estou com uma coisa nova agora. Não.
Eu já fui líder de igreja, já fui pregador itinerante, já cursei seminário, já ensinei em núcleo de seminário também. E eu estou aqui obedecendo à visão do Criador, eu abri mão de tudo, eu tenho a minha carta, a minha credencial de líder, mas eu de ministro evangélico, como eles dizem, né? Mas eu estou aqui humilde na presença do Criador, fazendo o que Ele me disse para fazer. E aí, se Ele quiser me exaltar, se Ele quiser que o meu canal cresça, se Ele quiser realizar os meus sonhos que eu ainda tenho, eu fico feliz. Mas eu tenho um irmão mais velho que ele durante muitos anos, ele passou a vida andando com os amigos, tomando uma bebidinha e tudo. E ele foi mais recentemente, ele conversou comigo e ele falou que as minhas coisas não eram para eu relatar para ninguém, que eu estaria tocando trombeta, as coisas que eu faço era para eu fazer só para mim, não mostrar para ninguém. Mas, na verdade, eu acredito o seguinte, que aquilo que você é, aquilo que você pode fazer, pode inspirar outras pessoas a fazerem. Você deve contar testemunho, né? Jesus disse que era quem desse uma esmola, não ficasse dizendo que tinha dado uma esmola. O que serve uma esmola, né? Mas eu digo que o que você puder fazer, ficar na direção do Criador, você pode ser um instrumento para ajudar muita gente, fazer o bem para muita gente, né? É o que eu desejo, é o meu sonho de consumo, não é gastar bastante. O meu sonho é poder andar, visitar casas de pessoas que precisam de socorro de visita, né? Pois bem, verso... Cara, como é que a visão da gente se cansa desse? Verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais a porta do reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso aqui é que os líderes seguram no aprisco, no curral, as pessoas para extraírem dízimos e ofertas deles, e querem eles lá mantendo o seu luxo, a sua riqueza. E se alguém deixar, como Jesus disse, a sua porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Porque o que tem nos templos não é alimento de verdade. Na hora que eles falarem, entregarem o alimento sólido para as ovelhas vão sair, vão procurar pastos verdejantes e eles vão perder o seu comércio, o seu luxo, né? Então, eles estão na porta. E aí os que saem para servir realmente ao Messias e ser um adorador em espírito e em verdade, eles dizem que estão desviados, que estão perdidos, que são renegados, que são desigrejados, que nem vão para o céu, como o Marco Feliciano diz. Nem pensam em salvação, a salvação tem de ser dentro do templo dos cães gulosos. Então estão na porta do reino dos céus. Nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando, né? O verso 14, se não me falha a memória, cara, eu preciso. Por que quando passa de 40 anos a vista faz isso? Verso 14. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas. E vós, casa das viúvas, vós, é isso? Devorais a casa das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que acontece é que as pobres das viúvas não tinham aposento do INSS. Era para ser cuidados pelos levitas que recebiam dízimos e oferta. Como não tinha levitas, agora era só a tribo de Judá, como a que está lá, reivindicando de tudo que não é deles, até de terras no lugar de vidas humanas. Eles ainda recebiam ofertas de viúva, porque Jesus ficava do lado de fora do pórtico, do alpendre, e tinha a caixinha na parede de pedra para botar oferta. Aí ele viu a viúva botando umas 3 moedinhas, era a única coisa que ela tinha, e Jesus comentou. Era ali que Jesus ficava comentando, né? E os fariseus e saduceus rangendo os dentes, querendo uma ocasião para matá-lo. Então, eles recebiam oferta ainda. Não é o que acontece nos dias de hoje. Existe algum líder que cuida de viúvas? Existe algum pastor de igreja sustentando viúvas, pobres, órfãos, mendigos? Eu não conheço. Deve ter, mas eu não ouvi falar e nunca vi durante mais de 10 anos pregando pelo Brasil, durante mais de 20 anos como pastor, viajando. Eu não vi isso acontecendo, né? Mas de receber dízimo e oferta, e quando a viúva está aposentada, eles recebem. E de receber... Pronto, aqui onde eu moro, uma prima minha chamada Osana.
o esposo dela, aqui tem 30 ministérios diferentes. Há uns anos atrás, o esposo dela foi embora com a cunhada dela. E ela ficou sozinha com a criança. Ela ficou bem magrinha de passar fome. Ninguém ajudou, nem os pais ajudou, mas os pais pegavam R$ 50, botavam no envelope e mandavam para o Valdomiro, direto. Mas não dava nada para ela. Ela contou para mim chorando, tadinha. E o que eu pude fazer, eu fiz. Estava trabalhando com a Herbalife, peguei R$ 1.000 de produto, deixei com ela para ela vender. E aconselho você, faça a mesma coisa. E eu de 2014 para cá, eu passei necessidade também. Porque eu tive um acidente, eu tive problemas, só mesmo o irmão cuidou de mim, a minha mãe que ali ajudou, não teve ninguém cuidando de mim. Então se não fosse meu irmão, eu teria passado fome. Então eu aconselho, quem passa necessidade, ajude, cuide, e você terá uma recompensa no reino dos céus. Não foi o que Jesus falou para o moço rico? Venda o que tens, parta com os pobres, venha, siga-me. Vamos lá, ajuda, olhinhos, ajuda, pai, faz um milagre nos meus olhos. Está fazendo, estou conseguindo enxergar melhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o haver feito, o fizerdes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então é o seguinte, os pastores, eles levam cantores, pregadores, fazem festa para fazer o apelo e trazer almas, para rolar no hall de membros dele, para batizar essas pessoas, para extrair dízimos e oferta dessas pessoas. Eu digo que eu tenho experiência, eu sempre conversei com eles. Pastores evangélicos só trabalham por dinheiro. Tinha até um ditado que dizia que no dia que o pastor ia visitar uma casa no interior, o galo dizia às galinhas, se escondam que os pastores querem comer vocês todas, né? Sempre foi assim, né? E aí, o que acontece é que eles são defendidos por pessoas. Aqui quando eu falo assuntos, aparecem uns cães que vem latindo aqui, dizendo que eu sou o anticristo, que eu sou o Satanás, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque eu estou falando a verdade aqui. Porque os líderes não vão levantar dos tronos deles e vir debater comigo, ou vir se opor ao que eu estou falando. Então aparecem esses fundamentalistas, esses filhotes de cães aí, que ficam latindo aí pra gente, são filhos do inferno. São crentes vagabundos, sem respeito. Eles, lá na presença dos líderes deles, chamam ele de ungido, de pai, de mestre, de tudo. Mas aí quando vê alguém na internet falando a verdade, nem sabe se o cara é obreiro, é pastor, não. Eles chegam esculachando tudo, amaldiçoando, né, para ver. É isso que os pastores geram, filhos do inferno 2 vezes piores do que eles. Aqui no canal aparece muito. Eu fiz até um vídeo falando sobre os piores crentes que existem, né? Eles chegam aqui, basta você falar de coisas que eles gostam. Diz assim, existe a escritura, cartas que Paulo escreveu, livros que os profetas do Antigo Testamento escreveram, profetas maiores, profetas menores. Agora, o que acontece é que nas traduções houve muita modificação. Jerônimo escreveu uma carta pedindo perdão porque o Papa o constrangeu a mudar os textos. Houve muitas alterações. O que eles vão dizer? Você é do mal. Você está falando do mal da Bíblia. Você está... Veja, é isso aí. Isso são almas perdidas. Eles não valorizam a verdade. Você está dizendo, a verdade existe, mas tem de ser garimpada hoje. Não está na superfície. Mexeram muito na Escritura. Então, você encontra a verdade. E Jesus é a verdade. Eles vão escrachar com você. Não! A Bíblia é regra infalível de fé e prática. Fechado é um livro, aberto é a boca de Deus, é a espada de Deus. Você é um profano, você é um herético, você tem o espírito de... Entendeu? São filhos do inferno, perdidos, burros, ignorantes. Não tem nada de salvação neles. São fundamentalistas ridículos. São uns merdas. Não tem nada do Criador. E ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer um que jurar pelo templo, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então, eles negociavam com ouro, por isso que foi dito, vós me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas. Eles trocavam dízimo entre si, simbólico, e eles recebiam até de pessoas que eram de outras nações, entregavam dízimos para eles, que eles reivindicavam, mas o dízimo era só para Levi,
mas eles tinham prata e ouro. Mas Pedro falou, na porta deles, na porta do templo chamado Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E o homem com mais de 40 anos de paralítico levantou e ficou saltando. E eles do templo pegaram Pedro e João para matá-los, mas aí não puderam porque a multidão vibrava, fazendo festa pelo milagre que aconteceu. Então esse povo, eu lembro o Abílio Santana dando uma entrevista mostrando o relógio, o anel de ouro, dizendo, nós temos ouro, sim. São os fariseus que tinham ouro, né? Insensatos e cegos, pois que quem é mais, que vale mais, é o ouro ou o templo que santifica o ouro? Isso, Jesus falava sobre o que eles diziam que era santo. O templo que eles tinham, Jesus falou que ia derrubar, mas eles diziam que o templo era sagrado, que o templo era santo. Mas aí eles valorizavam mais o ouro, e Jesus confrontou. O que é mais santo? O templo ou o ouro? O templo que santifica o ouro. Só que assim, na concepção deles, o templo era santo. Igual vocês hoje. Hoje os líderes dizem que a casa do Senhor é um templo físico. E aí que é um lugar santo para você estar e ter temor de Deus, eles dizem. Mas na verdade o que eles valorizam lá dentro é o ouro, ou seja, o dinheiro. Entende? É a mesma coisa dos fariseus, né? Aí eles assim, o que eles dizem? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas aquele que jurar pelo ouro que está no altar, este é devedor. Então, o compromisso deles era com dinheiro. Isaías disse, porque os pastores de Israel são cães gulosos que só querem cada um a sua parte. Então, assim, aqui, jurar, né? Eles mandam fazer votos. Irmão, faça um voto. Um voto com dinheiro para Deus abençoar você, né? Ou seja, não é Deus abençoar, é para eles pegarem, né? Insensatos e cegos, pois que dais a oferta, pois qual maior é a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e tudo. E o que sobre o altar está. Então, eles entendiam, eles acreditavam que estavam certos. Como esses líderes acreditam que estão certos também. E aí, ele estava dizendo que quem jurasse pelo altar, jurava pelo Criador, por tudo. Jesus falava sobre a concepção deles. Não estava dizendo que a lei era certa. Jesus falou para Pedro, Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derrubado. Jesus disse, derruba esse templo, em 3 dias eu faço um templo novo. E na invasão lá do imperador Tito, quando se aproximaram do templo, eles mesmos botaram fogo no templo para o fogo bloquear os soldados. E acabou o templo pegando fogo mesmo, né? E eles mesmos acabaram derrubando o templo, né? Derrubem esse templo, em 3 dias eu edifico o novo, né? Pois bem. Já faz tempo que eu preciso de um óculos, mas eu tenho fé de eu ficar totalmente curado. Eu já orei por pessoa cega, a pessoa ficou, e eu também, anos atrás, eu tinha 18 anos, eu usei óculos. Aí roubaram o meu óculos, eu fui dormir em uma igreja, uma cidade chamada Quiterianópolis, num colchão dentro da igreja. Amanheceu o dia, sumiu minha carteira, sumiu meu óculos, e até oferta de 3 dias de pregação, de manhã, de tarde e de noite. O líder chamado Expedito Cordeiro, na época isso era em 98, ano de 1998 para 99. Aí ele tirou uma oferta lá no último dia de R$83, me falha a memória. Aí no dia de eu ir embora, 3 dias eu fui roubado, né, tudo. Ele tirou R$20, me entregou e disse, isso aqui eu vou botar de gasolina no meu carro, vou para o Circo do Evangelho do Márcio, né? E a filhinha dele, Nayara Kalinka, que está na cidade de Dependência, né? Eu até falo sobre isso aqui. Muito bem. E o que jurar pelo céu, jura pelo que... Jura por Deus, né? Aquele que está no céu. Está jurando por Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro, e do cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Por que deveis fazer estas coisas? O que era o dízimo? O dízimo
era corte de foice, era pegar legumes, trigos e frutas e levar para os famintos. Ele está dizendo, deveis fazer essas coisas, levar comida para os famintos. É isso que ele está dizendo, não é dizendo, deveis dar dinheiro para as pessoas, para os pastores brasileiros, não. Ele está dizendo, para os dias de hoje serve a mesma coisa. Vocês devem dar os dízimos, mas não deixando a justiça, a misericórdia, a fé, a justiça. É justo que os dízimos e as ofertas sejam comidos, não só pelo levita que representa o tabernáculo, mas o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. É justo. E é preciso ter misericórdia, ter dó dessas pessoas, dos mendigos das pessoas, né? Ter misericórdia dessas pessoas. E a fé, é preciso usar a fé. Só que é o seguinte, a fé eles tomam para si. Tipo assim, olha, você tem de ter fé de dar dízimo para mim, de vir aqui para o templo, de cumprir com os rituais aqui do templo, fazer tudo isso aqui. Mas a fé verdadeira, a justiça, a misericórdia, não existe. Então, o que Jesus estava falando aqui era para eles fazer aquelas coisas, mas era para fazer com justiça, era para ajudar os carentes, né? Ajudar os carentes. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Um tipo assim, eles falam que a mulher não deve cortar o cabelo, porque lá em Corinto Paulo falou que o cabelo era o véu e tal, mas Jesus nem falou. Quando você confrontar Paulo com Jesus, Jesus ensinar uma coisa, Paulo ensinar outra, prefira Jesus. Eu vou dar uma ideia aqui. Todo dia você tem de escolher dois postulados, o bem e o mal. Todo dia, Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Acontece. Quando tiver de escolher o mal, você escolhe o mal menor. Quando tiver de escolher o bem, você escolhe o bem maior. Entende? Se você é um pai, tem 10 filhos, e aí o barco vira, você está com os filhos, cai na água, o que é que você deve fazer? Ali aconteceu o mal. Você tem de evitar o mal maior, e se tiver de acontecer, seja o mal menor. Você tem de pegar o maior número de filhos que puder e jogar dentro do barco. O maior número que puder. Aí se morrer algum é o mal, mas é o mal menor do que o número maior, entende? Se você está na sua casa e uma pessoa chega correndo pedindo socorro para entrar, você abre a porta e ele entra, e você esconde. Chega uma pessoa armada de faca e diz, cadê a pessoa que entrou aqui? Você vai dizer, não entrou. Diz, não, eu vi ele entrando. Se você puder negar, você diz, não, ele não entrou aqui, ele não está aqui. Aí você vai pensar, pô, mas eu estou mentindo. Sim. O que é maior? É a mentira ou é o mal maior? É a mentira ou é a morte? Nesse caso, não é mentira, é um livramento que você está dando. Então você tem de aprender a escolher, né? E aí, eles, aqui ó, condutores cegos que engolis se engasga com um mosquito e engole um camelo, né? Na verdade, eles, tipo assim, olha, mulher não pode vestir roupa de homem, mulher não pode cortar o cabelo, mas aí uma coisa maior. Algum deles abusando de criança, algum deles espancando a esposa em casa, algum deles lavando o dinheiro, fazendo coisas, mas eles estão um zelo medonho lá no templo. Quando vocês verem pastores zelosos como era Abílio Santana, por exemplo, o maior zelo na igreja, cala a boca, irmão, dois pregando, era um zelo medonho, né? É um zelo medonho dizendo assim, olha, tem uma música que o cantor canta assim, não posso viver longe de você. Que você o quê? É tua mãe, rapaz. Tem de respeitar, ele é Senhor. For cantar, vai cantar. Não posso viver longe do Senhor, negócio de você. Tem de respeitar quando você vê um zelo medonho. Pode ir atrás que é adúltero, é abusador, é ladrão, é todo tipo de mal que você imagina. Por quê? Porque é o perfil dos fariseus. Se engasga com um mosquito e engole um camelo, né? Isso foram figuras que Jesus usa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aqui o seguinte, Jesus estava dizendo que eles deixavam os copos brilhando algo por fora, mas por dentro estava meio empoeirado. Representava eles. Por fora, eles pareciam santos e zelosos, por dentro estavam cheios de maldade, cheios de malignidade. É a mesma coisa dos líderes, você vê aí. Surgiu agora um vídeo sobre o pastor J. Neto. J. Neto, que eu saiba, ele é pastor e é cantor. Que J. Neto estava dizendo, comigo é no dedo, né? Que resolveria com bala. E estava numa piscina cantando uma música de Roberto Carlos e totalmente embriagado. Então assim, mas na verdade sempre foram assim.
Sempre teve líderes bebendo uísque, bebendo champanhe, prostituindo, fazendo de tudo. Eu ouvi pastores dizendo que nenhum dos pastores escapava. Sempre tinha algum enlace com alguma mulher sobre adultério, sobre prostituição, porque é ser humano, vigiar se tivesse cuidado, porque todo líder teria ganância. Falaram para mim, líderes falaram para mim, irmão, você precisa ter um pouco de malícia. Você é muito inteligente, mas o pastor tem que ter um pouco de malícia. Teve um outro pastor, um amigo meu, Charles, que ele até disse assim, ele era da Assembleia de Deus Montese. Eu estava lá com ele em Iguatu, ele disse, você é um pastor amigo, não é para ser pastor amigo, é para ser líder. O amigo é desrespeitado, mas o líder é respeitado. Você tem que ser líder. Aí eu falei, então eu vou perder o meu pastorado, porque eu gosto de ser amigo, né? Eu gosto de ser amigo. Para mim, mesmo eu sendo líder, eu gosto de ser amigo. Mas, felizmente, gente, quem é amigo é desprezado. O que foi que fizeram com Salvador? Crucificaram, porque ele era amigo, companheiro, né? O pessoal quer obedecer a líderes. Não temos rei, senão a César. Ave César, né? Herodes, é César. Ainda hoje é a mesma coisa. O povo gosta de líderes tiranos. Quanto mais ricos, mais poderosos, mais eles aplaudem e glorificam a Deus. E diz que são ungidos, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem realmente formosos, mas no interior estão cheios de ossos e de imundícia. Então, isso aqui representa a morte espiritual, né? Eu não vou dizer que haja morte espiritual, eu vou dizer que esses homens são ateus, esses líderes por aí, principalmente esses mais famosos, eles são ateus. Eles brincam dizendo que Deus revelou sem ter revelado, que Deus falou sem Deus ter falado, que Deus está querendo sem Deus querer. Vocês viram o Reuel? O Reuel, para mim, ele foi amigo. O pastor Reuel, lá de Camboriú, eu cheguei lá, ele fez agenda para mim, ele foi cordial, ele pegou o telefone e falou com a minha esposa, irmão Benes, Deus usou muito o teu esposo aqui, viu? Nós não vamos largar a mão desse homem, viu? Ele me elogiou, ele fez agenda para mim no lugar do missionário, filho do zelador das dependências lá do pavilhão, lá do Uruguai. Ao invés de fazer a agenda dele, 30 dias, fez agenda para mim. Mas você vê, eu tenho de ser sincero e dizer, ele estava mentindo. Inclusive o pai do Wesley, aquele que morreu, um senhor de idade, profetizou e disse, até quando enganarás, até quando mentirás, a tua máscara vai cair. Ele dizendo a campanha dos 1000, que Deus estava deixando pessoas sem dormir para cooperar com 1000. Não é verdade uma coisa dessa. Mas é a mesma coisa dos fariseus, viu? Eles... Aí pegaram ele na rodinha de pagode lá. Mas ainda vou dizer algo mais. Eu não vou falar muito abertamente, não vou falar muito abertamente isso. Eu só vou dizer o seguinte. Lá em Balneário de Camboriú, um homem fiel, crente, disse, aqui em Balneário havia, usou a expressão, a bichona, tipo assim, sabe, uma expressão, ele falou assim, a maior bichona aqui de Balneário, viu que o pai fez um evento evangélico grande que deu dinheiro, ele correu, daqui a pouco já era vice-presidente. Vou deixar só assim, não vou para não ofender nem nada, eu estou dizendo que eu ouvi, sei o nome da pessoa, sei a situação, e as pessoas sabem que é verdade. Para você ver, o que eu digo é que o interior das pessoas é muito sujo. O que eu sou, eu exponho aqui. Eu fui um cara que até poucos anos atrás, eu nunca fui de falar palavrão, de falar nada, e não tenho o costume de falar palavrão, sabe? Era só jejum e oração, e só... Inclusive eu renunciei tudo para falar a verdade aqui. Só que já hoje, vendo Jesus aqui xingando os fariseus, chamando eles de podres, de cadáveres, de víboras, cobras venenosas, de malditos, como escapareis da condenação, eu... respeitando e amando os irmãos, mas quando surgem esses fariseus eu já xingo, sabe? Também. Por quê? Porque eu não abri mão de tudo para ficar encolhido aqui com medo de falar não. Então eu falo a verdade para todos, e aqueles que resistem com farisaísmo, com hipocrisia, com polarização, com parcialidade, com engano, com fraude, eu não tenho, não meço muitas palavras com eles não, entende? E da mesma forma que Jesus virou as mesas, fez um azorrague e espantou os animais, eu também viraria as mesas também, né? Pois bem,
Assim também vós, exteriormente parecem justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sim, é isso que acontece com os líderes. Eles parecem justos aos homens. Tudo que eles fazem é tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, é um tipo assim. Irmãos, nós tiramos as pessoas das drogas e do crime. O servo de Deus respeita, irmão, as autoridades. Nós somos ordeiros, somos pacíficos. Entre nós, irmão, reina o perdão. Nós somos pessoas que compramos e pagamos. Nós somos pessoas, irmãos, que vivemos para o Evangelho, para a defesa do Evangelho, para servir a Deus, não é? As nossas famílias, irmãos, a gente tem zelo. Nós temos as famílias que são as células máter da sociedade. O Brasil precisa de Jesus, irmãos. Então eles exprimem, eles bafejam, eles balbuciam santidade, retidão, justiça, honestidade, ética, moralidade. Mas é tudo o contrário. Fora dos holofotes, fora da visão das pessoas, eles viram as casacas. As pessoas mais hipócritas que eu conheci foram pastores evangélicos. Eles são tudo o oposto daquilo que eles dizem, eles não praticam. Eu digo porque mais de 20 anos fui líder no meio deles e eles não podem negar, ninguém pode negar. Só quem nega é quem não me conhece, são haters, são crentes vagabundos, lixos ambulantes que passam por aqui pelo canal para falar besteira sem me conhecer. Mas se me conhecesse e eu falasse, baixaria a cabeça. Entenderia que pouco conheceram da fé verdadeira. Serviram a homens mais do que o Criador, que é bendito eternamente, segundo está no capítulo 1 de Romanos. Depois nós vamos ler o capítulo 1 de Romanos, 21 pecados de pessoas ali, e você vê quais são as virtudes que o Pai quer e como devemos servir ao Pai nos dias de hoje. Pois bem, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos na época que com nossos pais, nunca teríamos nos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchendo, pois, vós a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, eu digo, da mesma forma que os fariseus, eles eram descendentes daqueles que mataram os profetas e perseguiram os que foram enviados pelo Criador, eu digo que espiritualmente, os pastores de hoje, eles são descendentes daqueles que entregaram Jesus. É o mesmo perfil. E, inclusive, hoje, Jesus, ele seria entregue, seria condenado de uma certa forma. Ele seria perseguido. Se fosse na época do Império Romano, o perfil de Jesus, ele iria para as arenas das feras, ou então iria ser julgado no tribunal católico, entende? E se fosse na igreja protestante, ele seria excomungado, seria um desigrejado, porque o que ele ia ensinar ia bater no sistema. Essa é a realidade, né? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matam, vocês matam, a outros crucificam, a outros vocês açoitam, a outros vocês perseguem de cidade em cidade. Já viram aqui o comportamento? Todos os verdadeiros, eles são perseguidos. Quando vocês veem esse pessoal aí, o Edir Macedo, amigo do presidente, com o Templo de Salomão, os apóstolos, esse pessoal grande, Valdemiro Santiago, esse povo aí, tudo aí, R.R. Soares, como estava lá, e vão crescendo as igrejas, você vê toda essa facilidade de aceitação, isso aí. Pode crer que isso aí tudo é falso, viu? Porque os verdadeiros sempre foram perseguidos. Inclusive eu sou perseguido aqui no canal. Só de eu estar ensinando a escritura, não estar num templo, lucrando dinheiro e luxando, as pessoas criticam, as pessoas não gostam. Por aí vocês veem que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o altar
entre o alpendre e o altar. Eu ouvi de casos que da Assembleia de Deus do Belém rolou mortes. Já acontecia antes, é a mesma coisa, o mesmo perfil, né? Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde... Vamos deixar por aqui. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. A verdade é que a casa de Israel ficou deserta, né? Hoje tem a tribo de Judá, mas não é o Judá que já foi antigamente, entende? É como se tivesse um parasita carregando uma barata, a oca, estivesse carregando ali, está se movimentando, mas está morto. Judá, a tribo de Judá ajudou a exterminar as outras tribos de seus irmãos. Eles são os sionistas, a maçonaria mais pesada que tem. E eles estão lá, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu matou muita gente, já foi condenado pelo Tribunal da ONU como criminoso contra a humanidade. Mas quem é que pega ele? Ninguém prende ele. Por quê? Porque ele tem poder. Mas ele tem poder dos céus para dar vida, para ressuscitar, para sarar, para curar? Não, ele tem poder para matar vidas em nome de terras que Deus prometeu. Mas qual foi esse Deus que prometeu terras a ele? Existe uma promessa de Israel, diversas promessas ali de Israel, mas o que tem se configurado em Israel é outra coisa. Vocês precisam saber que existe a verdade, existe a mentira. Israel tem sido muito enganado pela mentira, sim ou não? O que acontece é que Israel, por exemplo, quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos e demorou, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Quando Israel, na época de Salomão foi levado para outra dimensão por um demônio chamado Asmosdeus, e diz a cabala dos judeus que um demônio se fez como Salomão e levou o povo a pecar. O povo não sabia a diferença do bem e do mal. Sempre Israel pecou. Quando o imperador Tito entrou em Jerusalém com Antíoco Epifânio para sacrificar uma porca no altar, tinha uma imagem de Zeus da Grécia lá. Os escribas e fariseus da época de Jesus, eles seguiam ao helenismo, a religião dos persas. Eles praticavam o zoroastrismo. Não era o que Deus tinha ensinado por Moisés, não. Eram outras crenças diferentes que não batiam com o ensino do Messias, entende? Foi preciso o pessoal do judaísmo aceitar o cristianismo, diferente do que eles haviam aprendido ali, deixar a lei de Moisés de lado para poder servir ao Criador, porque Moisés transviou o caminho, deixando os 10 mandamentos e criando o Talmud com 613 leis diferentes, entende? É o que aconteceu hoje. A maçonaria pesada do sionismo, as maiores bombas do mundo estão em Israel. Para quê? E eu repito, eles rejeitaram a Jesus e disseram, se ele foi inocente, que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Então, eu digo o seguinte, que Mateus 23, isso aqui é o perfil dos pastores. Os fariseus praticavam isso e hoje é praticado. E o Jesus que foi rejeitado, a pedido de Anás e de Caifás, perante Pilatos, ele foi rejeitado, hoje ele foi rejeitado de todas essas igrejas. Elas professam o Messias, mas o verdadeiro elas expulsam. Israel quer o Messias, mas o verdadeiro eles expulsaram. Essas igrejas falam do Messias, mas o verdadeiro eles não pregam. Eles não vão falar. Quando Paulo diz, cada um contribua com alegria, não com tristeza ou como quem tem necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. No verso 9, de 2 Coríntios 9, do 6 em diante, o verso 9, eles param, que diz assim, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então eles vão ali, eles usam Jesus, eles usam Paulo, eles usam tudo. Eles usam, mas eles não vivem como eles não seguem o caminho de Jesus, eles põem Jesus no meio, mas eles não obedecem a Jesus. Então pode estar certo disso. Eu estou mostrando na Escritura o que Jesus falou e comparando com os dias de hoje, vocês sabem que é verdade. Então, meus queridos, diga nos comentários o que vocês acham. Se você é fundamentalista, se você é apologista da igreja evangélica, eu estou falando uma verdade neutra, do jeito que está aqui escrito. Se o que está escrito tivesse sido manipulado, eu não tenho culpa. Comparando com os dias de hoje, vocês sabem que é verdade. Se você tem um problema pessoal comigo, então diga qual foi o problema. E se não tiver, venha com perguntas para mim, não venha me julgando aqui, porque eu não dou colher de chá para fariseu. Para mim, fariseu é chumbo grosso na cara.
Figurativamente falando, né? Porque eu não faço parte de facção nenhuma. A minha facção é da salvação. O meu grupo é da vida eterna, é aprender para a vida eterna, é o caminho que é o Messias, né? O caminho que é o Messias. Bem verdade que se eu fosse das milícias, muita gente me respeitaria bastante, não é? Porque eles não gostam de ter a cabeça explodida, né? Mas no meu caso, não explode cabeça nem nada. Eu estou falando o que está na Escritura e apenas não é explodir a cabeça. É abrindo um pouco da sua mente para você entender. Forte abraço. Estamos juntos até o próximo vídeo.